Hoje a gente vai seguir falando dos desafios que se impõem aos gestores do SUAS na relação com os órgãos de defesa e responsabilização. Esse é outro dos nossos vespeiros, onde precisamos mexer. Quando eu falo gestores, eu estou falando de todos os níveis hierárquicos, desde o coordenador do CRAS ou CREAS, passando pelo diretor, se tiver, e chegando ao secretário de assistência e até ao prefeito. A pesquisa da Secretaria Nacional de Assistência Social, a SNAS, e do Conselho Nacional, o CNAS, sobre a qual a gente fala nesse vídeo que está no card, revelou um aspecto bem preocupante, que eu colocaria como um sintoma dos desafios que se impõem aos gestores diante das solicitações do sistema de justiça ao SUAS. O que a pesquisa encontrou? Ela encontrou que a maioria dos gestores acata as solicitações sem questionar, seguidos dos que acatam após questionar ou por insistência do órgão encaminhador, e também por ameaças de aplicação de sanções aos gestores ou aos trabalhadores. Aí temos várias coisas para pontuar, algumas relacionadas aos vesperos lá do sistema de justiça, apontando aí algumas autoridades com um viés mais arbitrário, apesar de tudo que está escrito nas leis, nos códigos de ética e nos documentos técnicos do SUAS. E temos também o nosso vespeiro, que aponta os desafios de gestão. Hoje vamos falar do papel dos gestores do SUAS, da importância de termos gestores com preparo para articular, para dialogar, mas conseguindo se posicionar sobre o que é e o que não é da assistência social. Vamos falar de desafios como a necessária confiança entre gestores e trabalhadores, já que uns dão suporte aos outros nessa tarefa, e de alguns entraves que ainda temos no SUAS e que são resquícios do tempo em que passava a ser boa pessoa para virar secretário de assistência social. E vamos pensar formas de driblar essas dificuldades. Se você é um gestor do SUAS, não se preocupe. Você não precisa saber tudo, mas precisa ter duas coisas: confiança nos trabalhadores e abertura para aprender. Vamos lá aprofundar essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colegas queridos do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai refletir sobre o papel dos gestores nessa interação com órgãos de defesa e responsabilização. Essa reflexão vai passar por dois grandes desafios, que eu vou falar depois, porque antes de falar desses desafios, eu peço a você que, se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e clique no sininho das notificações. E já curte esse vídeo, porque isso diz para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e assim ele envia para mais pessoas. Me segue lá no Insta, @AnaPincolini, e das demais redes sociais, todas aí com os contatos abaixo do player, na descrição do vídeo. O primeiro desafio para os gestores se refere à importante articulação do sistema de garantia de direitos no nível local. É bem mais fácil parar de receber solicitações de coisas que não são competência do SUAS quando a gente constrói e investe em uma boa relação entre todos os eixos do sistema de garantia de direitos da nossa cidade. Essa é uma potente estratégia. Quando a gente reúne periodicamente, sistematicamente, os eixos de defesa, promoção e controle de direitos, quando a gente clarifica as competências de cada um a cada novo fluxo que vamos construindo, isso contribui muito para que sejam aparadas as arestas dessa relação entre o eixo de defesa e o eixo promoção de direitos. Nas cidades que têm esse espaço instituído, como é o caso das cidades que têm reunião mensal do SGD, em geral não acontecem mais solicitações indevidas, já que está claro para todos o que compete a cada órgão e nenhum fica tendo expectativas irreais em relação aos demais. Nessas cidades, a rede já atingiu um amadurecimento em que cada um tem clareza do seu papel. E não entenda essa como, mais uma reunião. Não é isso. É um espaço permanente com encontros sistemáticos e propositivos para pactuação e aprimoramento de fluxos e compromissos dentro do papel de cada órgão, de cada eixo do SGD. Em cidades maiores, com várias redes, você pode ter a reunião do SGD da criança e do adolescente, a reunião do SGD da mulher, do SGD do idoso, da pessoa com deficiência.
sempre vai ser um momento mensal ou bimestral instituído, no qual os representantes dos órgãos que fazem parte dos diversos eixos combinam os fluxos. E não é uma combinação verbal, isso tem que resultar num documento de pactuação e compromisso. Essa reunião deve incluir todos os órgãos dos eixos defesa, promoção e controle de direitos e devem ser convidados para compor a reunião o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Delegacia, o Conselho Tutelar, as políticas, pelo menos, de saúde, educação e assistência e os conselhos de direitos, tanto dessas políticas quanto daqueles segmentos, se for da criança e do adolescente, da mulher, do idoso. E embora eu tenha participado da implantação dessa reunião aqui no meu município, quando eu fui diretora de proteção especial, não fui eu que inventei essa roda. Ainda que com nomes diversos, essa estratégia aparece em vários documentos sobre a relação entre o SUAS e o sistema de justiça, justamente nos documentos que tratam disso. Por exemplo, nas páginas 14 e 15 da Nota Técnica 02 de 2016, que está na descrição do vídeo para você baixar, encontramos uma orientação sobre o diálogo com esses órgãos e a criação de espaços de pactuação de fluxos e alinhamento de competências. A nota diz assim: orienta-se que as gestões municipais e estaduais promovam a construção de instâncias de diálogo entre os profissionais de ambos os sistemas, do SUAS e do sistema de justiça, criando espaços permanentes de troca de conhecimento dos papéis e responsabilidades de cada ator envolvido. Essas relações devem ser horizontais e respeitar o papel de cada integrante da rede interinstitucional, considerando a autonomia, a especificidade de cada sistema. A nota recomenda a criação de fóruns interinstitucionais, grupos de trabalho, rodas de conversas, entre outros espaços de discussão, com o objetivo de aproximar os componentes do SGD, debater casos, questões-problema e também capacitar profissionais em conjunto. Portanto, é fundamental promover o diálogo e a articulação local entre o SUAS e o sistema de justiça, com a finalidade de construir os fluxos e protocolos que assegurem e fortaleçam essa relação, respeitando as competências e os papéis dos profissionais dos respectivos sistemas. Eu falo mais disso nesse vídeo do card, que mais para o finalzinho dele eu dou a sugestão de criar a reunião do SGD do município. E aí eu sugiro incluir não só a assistência e o sistema de justiça, mas a assistência e pelo menos também as políticas de saúde e educação. Criando esse espaço de pactuação de fluxos com todos os eixos do SGD, inclusive os conselhos, tendo articulação e diálogo transparente com esses órgãos, a tendência é a gente nem receber mais solicitações de coisas que não nos competem. A gente tem que fortalecer o diálogo, até porque todos nós fazemos parte do sistema de garantia de direitos, apenas estamos em eixos diferentes, com competências diferentes. Mas nós queremos a mesma coisa, queremos que a população tenha os acessos que ela necessita, mas sem abrir mão das competências de um e do outro eixo. E aí temos que mexer no primeiro vespeirinho, porque afinal esse vídeo é sobre a gestão. E aí vamos ter que mexer em fragilidades da gestão. Criar esse espaço depende muito dos gestores. Nas experiências que eu vi e na que eu participei, foi a assistência social quem deu o primeiro passo e chamou as demais políticas e conselhos e os órgãos de defesa de direitos, como o MP, o Poder Judiciário, as delegacias e o Conselho Tutelar. Foi a assistência que chamou todos para compor esse espaço. Ah, mas o gestor de assistência não está tomando para si algo que é de todos? Bom, aí eu tenho que ser sincera, né, gente? Se a gente esperar que isso parta do sistema de justiça, isso não vai acontecer. É para nós do SUAS que essa relação está mais incômoda, que essa situação gera tanto conflito. Então, se a gente não tomar a iniciativa de puxar o diálogo, não vai ser os outros que vão puxar. Criar esse espaço é uma estratégia de gestão pensada para resolver essa questão dentro da assistência, para resolver esses conflitos e fortalecer a rede. Claro que não precisa ir o prefeito chamar esses órgãos diretamente. Afinal, enquanto primeiro escalão da governança municipal, a secretária ou o secretário de assistência representa o prefeito. E é um cargo de confiança que representa, inclusive, o município,
Da mesma forma como aconteceu aqui comigo, um diretor também pode ser essa pessoa que dá o pontapé inicial. Fui eu, enquanto diretora da especial, e uma colega que era diretora especificamente dos serviços da alta. É por isso que é tão importante quem está na gestão, o secretário ou secretária de assistência e os diretores, se houver, terem essa capacidade de articulação interinstitucional, ter esse jogo de cintura, essa capacidade, essa habilidade de dialogar com os outros órgãos de modo amistoso e respeitoso, mas conseguindo se posicionar a partir de leis e documentos técnicos, enfim, dialogar, mas conseguindo se posicionar. Essa habilidade ou o gestor tem que ter, ou ele tem que estar aberto a desenvolver. É por isso que eu preciso colocar na gestão pessoas com perfil de gestão, com essas habilidades já desenvolvidas ou com a abertura, que estejam dispostas a desenvolvê-las. Muitas vezes, por questões políticas, e aqui é o cerne do Vespero, é o fundo aí do Vespero, são colocados gestores sem esse preparo. Ou eles até tentam, mas passam muito trabalho, já que são frágeis diante de órgãos poderosos como os do sistema de justiça. Se o gestor não tiver essa capacidade, essa habilidade, essa disponibilidade de desenvolvê-la, de articular, de construir fluxos e consensos, ele não vai construir uma relação de horizontalidade com os órgãos de defesa e responsabilização. Ao contrário, esse secretário vai se ver numa relação de subalternidade ao sistema de justiça. E quando vier a solicitação indevida, ele e o prefeito vão acatar sem pestanejar, como acontece com a maioria dos gestores que a pesquisa apontou. E vai estourar para nós trabalhadores lá na ponta. E aí chegamos ao segundo desafio da gestão, que é a importância do gestor de assistência social entender do assunto ou estar aberto a aprender e estar bem assessorado. Só assim ele vai conseguir se colocar e bancar o que é e o que não é de competência da política de assistência social. 2 adendos. Quando eu falo gestor, eu estou falando de todos os níveis, do coordenador do CRAS e do CREAS, do diretor da básica e da especial, se tiver, do secretário de assistência social e também, em alguma proporção, do prefeito, mas ele também não vai conseguir entender aprofundadamente de todas as políticas. E quando eu falo não é de competência da assistência social, eu não estou querendo dizer que os trabalhadores do SUAS são incompetentes ou que não sabem fazer. Não é nada disso. Eu estou querendo dizer que não compete a eles. Essa linguagem, inclusive, é muito conhecida no sistema de justiça. Você não vai ver a vara da violência doméstica ou da família julgando um crime de trânsito ou um estelionato. E não vai ver, não é porque eles não conheçam as leis ou eles não saibam nada dessa área, ou que eles não saibam tramitar esses processos. Não é de competência deles. Você também não vai ver a área civil tramitando processos da criminal. Então é nesse sentido, quando eu digo que não compete ao SUAS, eu quero dizer que esse algo está fora das atribuições dessa política e é até contraproducente a ela. O gestor de assistência social, em todos os níveis, ele tem que saber o que compete e o que não é de competência do SUAS. E saber, inclusive, e especialmente, onde está escrito isso. Por isso, tem que existir uma cadeia de confiança mútua entre gestores e trabalhadores. A equipe do CRAS e do CREAS subsidia o coordenador para que ele fundamente que aquela requisição não faz parte das atribuições do CRAS ou do CREAS. Aí os coordenadores de CRAS dão segurança para o diretor da proteção básica, se tiver, e fundamentam com segurança, assim como os coordenadores dos CREAS passam segurança para o diretor da especial, se tiver. Por fim, os diretores da básica e da especial, ou diretos coordenadores nos municípios pequenos, eles vão ter que dar segurança para o secretário de assistência social, que, por sua vez, dará segurança para o prefeito. Quando eu falo em dar segurança, me refiro a saber o que não nos compete e onde isso está escrito, em qual lei, em qual decreto, em qual documento. É uma cadeia em que um precisa dar segurança ao outro para que todos se fortaleçam. E é uma cadeia em que precisa ter confiança. Só que pelos comentários e relatos que eu recebo e pela pesquisa que eu citei no começo do vídeo, muitos colegas trabalhadores do SUAS se sentem patrolados pelo secretário ou até pelo prefeito, se não fizerem lá a perícia de abuso ou a interdição civil do idoso lá que foi pedida.
Possivelmente, nesses casos, os gestores nem esperneiam porque se sentem intimidados, numa relação desigual de poder perante um juiz, um promotor ou um delegado. Se realmente é isso que acontece, é nítida a subordinação do poder executivo municipal ao poder judiciário, tanto que não há coragem de bancar, para não se incomodar, para ficar de boas com todo mundo. E assim vai se perpetuando esse ciclo da assistência tapar os furos de outros órgãos que estão sem pessoal para fazer as perícias, e a tal independência dos poderes vai para o brejo. Fora que isso gera um problema interno na assistência social. Um gestor pode ser um cargo de confiança, um CC, ou um cargo que é um cargo político, ou pode ser uma função de confiança, uma FC, como é o caso de muitos coordenadores de CRAS e CREAS, que são servidores estatutários e estão com função gratificada, mas independente disso, meu caso também, eu sou estatutária, né, sou servidora e eu já ocupei cargos de coordenação, de gerência e atualmente de direção, independente se é um CC ou uma FG, seja um cargo de confiança ou uma função de confiança, mesmo que o gestor tenha formação na área da assistência social, ele é um cargo de chefia e assessoramento. Ele não pode interferir em decisões técnicas, como obrigar um técnico a fazer uma visita ou obrigar a colocar a família em acompanhamento se não tem essa indicação técnica. Seria que nem o secretário de saúde obrigar o médico a fazer o transplante, quando não tem essa indicação. E muitas vezes a gente vê o gestor obrigando o profissional lá na ponta a fazer algo que às vezes vai contra até os documentos técnicos, éticos e até legais, só para não se indispor com uma autoridade de um órgão de defesa de direitos, por não conseguir argumentar de forma respeitosa, mas com fundamentação, com segurança. E o que tudo isso aponta, minha gente? Ora, aponta que precisamos conversar dentro de casa, pois nós também temos o nosso vespeiro e precisamos mexer nele. Precisamos nos confiar e dar subsídios uns aos outros. Inclusive, nós, trabalhadores, temos que subsidiar tecnicamente os gestores. Pode ser que esses gestores precisem de mais base teórica e também de apoio dos trabalhadores para se sentirem fortalecidos no seu papel e conseguirem se posicionar e questionar. E aí entramos nós com o nosso conhecimento. Esse é um papel nosso, dos trabalhadores da ponta. Porque se o gestor não banca o que é da assistência, isso vai estourar justamente em quem executa lá o miudinho do atendimento. Claro que isso não isenta o gestor de se capacitar e de estar bem assessorado. Esses desafios de gestão são agravados se a escolha dos gestores segue apenas o viés político. Na saúde, eu acho que isso já foi superado, no sentido de colocar de secretário de saúde alguém que, embora seja uma indicação política, tenha conhecimento e experiência, seja na área médica, na enfermagem, ou seja na administração de hospitais, enfim. Mas na assistência social, o que eu vi até agora foram muitas situações de colocarem alguém somente pelo aspecto político. A pessoa não sabe quase nada de assistência social, vai ter que aprender tudo do zero, então vai demorar a conseguir se posicionar, enfraquecendo suas ao invés de fortalecê-lo. E claro, se não tem conhecimento na área e experiência, pelo menos a pessoa tem que estar aberta a estudar, estar bem assessorada, e esse é um perfil que deve ser buscado, que deve ser observado pelo prefeito. Quando a escolha do gestor de assistência tem só motivação política, sem esse perfil de abertura a aprender, sem nenhum conhecimento prévio, isso pode ser ruim para o município e para o próprio gestor, que vai passar muito trabalho e estresse perante essas requisições. Se ele negar sem fundamentação, ele vai se incomodar com órgãos externos. Se ele aceitar sem espernear, ele também vai se incomodar, mas dessa vez internamente, perdendo o apoio dos trabalhadores. Então esse é um ponto crítico. Por fim, eu quero salientar que o gestor estar bem assessorado não exime quem está na ponta, o trabalhador, de se posicionar, de saber se posicionar. Ao contrário, como eu disse antes, tendo essas duas coisas juntas numa cadeia de confiança, o SUAS se fortalece. Quem está na ponta tem sim o papel de contribuir com o gestor, fazendo posicionamentos bem fundamentados e que ajudem esse gestor a bancar, a se colocar e a não voltar com uma mão na frente e outra atrás e ainda com um processo para nós ou uma multa para pagar. Bom, gente linda, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com gestores e também com profissionais da ponta.
Você que é gestor, busque capacitação, invista numa boa assessoria e confie nos gaiteiros, como se diz aqui no RS. Se você gostou desse vídeo e se ele ajuda você no seu cotidiano, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado dos vídeos novos que aparecem por aqui. Eu espero você para o próximo, que é o último episódio da série Mexendo no Nosso Vespeiro. Tchau!